Nessa noite, eu quero convidar você a refletir sobre a mensagem, cujo tema é: a vida é feita de escolhas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Aleluia. Livro de Jó. Irmãos, eu sou apaixonado por esse livro. Semana passada, eu ouvi ele acho que 64 vezes. É um livro que ele me ajuda muito. Quando eu estou passando por lutas, quando a luta está muito grande, eu vou lá e escuto o livro de Jó. Porque Jó é um exemplo enorme para a nossa vida cristã. Jó, ele realmente nos inspira a continuarmos a luta, continuarmos firmes e, sem dúvida nenhuma, Jó nos ensina acerca da grande importância da escolha por Cristo, da escolha pelo Senhor. Jó, capítulo de número 2, Jó, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Jó 2, 9. Amém? A Bíblia diz o seguinte: a mulher de Jó lhe disse: Jó, você continua sendo bom, amaldiçoe a Deus e morra. Pode ficar à vontade e ouça a palavra de Deus com todo respeito e reverência que somente ela merece. Queridos, nós estamos aqui diante de uma escolha. Nós estamos aqui diante de um homem que vocês já conhecem a história de Jó. É uma história que, como eu disse, muito nos encoraja. Vocês sabem que Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero, era um homem temente a Deus, era um homem que procurava não errar, era um homem que procurava fazer tudo correto, era um homem que a Bíblia diz que ele se levantava pelas madrugadas e ele orava pelos seus filhos, porque ele tinha medo de que um dos seus filhos pudesse ter pecado contra Deus. E agora nós estamos vendo este homem que a Bíblia diz que ele socorria os necessitados. A Bíblia diz que Jó, quando ele começava a falar, todos se calavam para ouvir a sua sabedoria. A Bíblia diz que Jó, ele era o pai dos órfãos. A Bíblia diz que Jó, ele socorria as viúvas. A Bíblia diz no capítulo 4 de Jó, quando um dos seus amigos disse: Jó, você encorajou a muitos. Quando muitos estavam fracos, você os encorajava. E ele disse: agora que chegou a sua hora de sofrer, você perdeu a coragem? Queridos, não é fácil passar o que Jó passou. Não é fácil enfrentar o que Jó enfrentou. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor estava reunido com os seus anjos ali no céu, a Bíblia diz que Satanás aparece e o Senhor pergunta: de onde vem, Satanás? Ele disse: eu venho da terra e de passear sobre ela, observar-te o meu servo Jó, como ele é íntegro e fiel. No mundo inteiro não há ninguém como Jó. Eu pergunto para você nessa noite: você seria capaz de ser como Jó? Em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas lutas, em meio a tantas acusações, você seria capaz de se manter firme na escolha de morar no céu? Na escolha de ouvir o Senhor dizer um dia para você: vinde, benditos do meu Pai. Queridos, não basta você ser filho de pastor, não basta você ser esposa de pastor, não basta você ser filho de missionário, não basta você ser irmão de um verdadeiro cristão. Você tem que fazer a sua escolha. Você tem que permanecer firme na escolha que você fez. Se você escolheu a Cristo, eu quero dizer para você nessa noite: permaneça firme nesta escolha. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, e eu quero convidar você a fazer uma viagem pela Bíblia nessa noite.
e que nós possamos examinar alguns personagens que fizeram escolhas e que permaneceram firmes nessa escolha, mas alguns personagens também que infelizmente fizeram escolhas erradas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 1 e o versículo de número 16. Aleluia. A Bíblia diz que Ruth, ela era moabita. Ruth, ela era nora de um homem chamado Elimeleque. A Bíblia diz que Elimeleque tinha 2 filhos, Malom e Quelion. E a Bíblia diz então que esses dois homens morrem, além de Elimeleque também morrer, e ficaram apenas as 3 mulheres, Ruth, Noemi, que era a mãe desses homens, os quais eu citei o nome, Ruth e, eu esqueci agora, me fugiu o nome da outra, se não me engano, Orfam, isso. E então as 3 mulheres agora estavam só, sem os seus maridos. E imagine que Ruth não tinha mais nenhuma perspectiva a não ser voltar para sua casa. Como Noemi disse, quando Noemi decidiu voltar para Israel, e ela disse: voltem para as suas famílias, voltem para os seus deuses. Mas Ruth, ela disse: não, eu não voltarei. E ela disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora morrer, eu também morrerei. Preste atenção que a escolha de Ruth foi fundamental para que ela fizesse parte da genealogia de Jesus. Ruth, moabita, nem judia ela era. Mas a Bíblia diz então que Ruth vai com Noemi, e quando elas chegam em Israel, a Bíblia diz então que Ruth, ela vai trabalhar nas plantações, e ela agora trabalha na plantação de um homem chamado Boaz. E a Bíblia diz que Boaz, ele trata muito bem Ruth, porque quando ele chega e ele pergunta para os seus empregados quem é esta moça, e alguém diz para ele: a moabita que veio com Noemi. Então Boaz dá ordem aos seus empregados para que não façam mal para Ruth, e ainda ordena a eles que deixem que ela tome a mesma água que eles estão bebendo. E ainda diz a eles que deixem cair espigas para que ela possa juntar. E agora, na hora do almoço, Boaz chama Ruth e conversa com ela, convida ela para almoçar, e a Bíblia diz que ele deu cevada torrada para ela e mandou que ela molhasse o seu pão no vinho, ou seja, aonde Boaz estava almoçando. Ela comeu no prato junto com Boaz. E agora, quando ela chega em casa, Noemi pergunta a ela: onde você estava trabalhando? Então ela relata que ela estava lá trabalhando nas terras de Boaz. E Noemi disse: olha, Boaz é um dos nossos parentes chegados. E a Bíblia diz que Noemi, então, ela pensa em preparar Ruth para casar. E Boaz seria um dos candidatos, mas havia ainda um outro homem que estava, digamos assim, que ele tinha o privilégio de comprar as terras de Noemi, e então ele casaria também com Ruth. E a Bíblia diz que Noemi, ela orienta Ruth para que Ruth possa vestir o melhor vestido e procurar saber aonde Boaz ia dormir. E ela disse: olha, você se deita aos pés desse homem. A Bíblia diz que quando Boaz acorda pela madrugada e que ele olha, ele vê aquela mulher aos seus pés, e ele pergunta, ele começa então a indagar, e ela disse: sou eu, sou Ruth. E então Boaz promete de cuidar dela, e diz, no coração de Boaz, ele resolve que no dia seguinte, ele faria o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que ele reúne então os homens importantes, e ele chama aquele cidadão que tinha o direito, porque Boaz, ele era secundário, mas havia alguém que estava na frente dele, e ele chama aquele outro cidadão e fala assim: olha, Noemi voltou e quer vender suas terras. E o outro disse: então eu vou comprar.
Ele disse, se você for comprar as terras de Noemi, você também vai ter que se casar com Ruth, a moabita. Ele disse, então eu não quero, use você esse direito. E a Bíblia diz que Boaz, então ele casa com Ruth, Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé então gera a Davi. E agora, irmãos, nós vamos aqui observar uma coisa, que através de uma escolha que Ruth fez, ela recebe o privilégio de participar, então, de fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, que se você escolher estar com Cristo, se você escolher a melhor parte, que é servir a Deus, que é lutar contra o pecado, vencer o mundo, eu quero dizer que você um dia ouvirá do Senhor Jesus dizer para você, vinde benditos do meu Pai, e entra no gozo eterno do teu Senhor. Mas não basta você ser filho de crente, não basta você ser filho de pastor, não basta você ser filho do cristão mais fervoroso. Você tem que fazer a sua escolha. Você tem que fazer a sua escolha. A vida é feita de escolhas. E nós precisamos, irmãos, escolher o melhor. E o melhor para as nossas vidas é Cristo. Queridos, Jesus está às portas, o Senhor está voltando, e se nós não escolhermos servi-lo fielmente, se nós não escolhermos, irmãos, lutar contra esse mundo que está aí, contra o pecado, irmãos, nós morreremos e iremos para o inferno. Essa é a realidade. E eu pergunto para você, você já fez a sua escolha? E se você fez a sua escolha, você está firme nela? Você não pode, eu não posso, nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 29. Nós vamos ver alguém que fez uma escolha, e essa escolha foi uma escolha ruim. E por causa dessa escolha que ele fez, esse homem chamado Esaú, ele vende então o direito da bênção. Ele era o mais velho, ele ia herdar o direito, né? Ele era o primogênito, mas agora ele vende a sua bênção por causa de um prato de comida. Cuidado, irmãos. Não vamos vender a nossa bênção. Não vamos vender o direito de morarmos na eternidade. Não vamos vender o direito de abraçarmos Jesus. Não vamos vender o direito de olharmos para a face do Senhor. O direito de olharmos dentro dos olhos do Senhor naquele grande dia e ouvir Ele dizer: servo bom e fiel, forte e fiel durante as tribulações, durante os conflitos, as lutas. Por isso agora você receberá um abraço meu. Volto a dizer, não basta você ser filho de cristão, não basta você ser esposo ou esposa de missionário ou de missionária, não basta, você tem que fazer a sua escolha. A vida é feita de escolhas. E a Bíblia diz que Esaú chorou amargamente, porque quando ele caiu em si, quando ele viu a bobagem que ele havia feito, ele chegou com o pai e disse: pai, o senhor não tem nenhuma bênção aí reservada para mim? Queridos, você já conhece o exemplo de Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Judas, ele vendeu Jesus, você pode conferir isso lá em Mateus capítulo de número 26. Ele vendeu Jesus, ele trocou o direito de morar com Cristo. Ele trocou o direito de um dia ouvir o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai, por causa de míseras moedas de prata. A Bíblia fala, irmãos, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, a Bíblia diz que Acabe, ele encontra um homem chamado Nabote, e Acabe, ele faz uma proposta para Nabote. Ele diz para Nabote que ele quer comprar a sua vinha. E quando ele faz a proposta de comprar a vinha de Nabote, ele deixa muito claro
que ele quer comprar a vinha de Nabote, porque ele quer derrubar a vinha, ele quer destruir a vinha de Nabote para construir uma horta. Ei, irmão, o diabo muitas vezes nos faz propostas, nos lança manjares, pratos, sabe para quê? Para destruir a nossa vinha. Sabe para quê? Porque ele quer construir algo, e o que o diabo constrói, irmão, é só perdição, é só perdição. E eu falo para você nessa noite, cuidado com as suas escolhas. Mas saiba de uma coisa, muitas vezes, quando nós escolhemos estar com Cristo, isso também, muitas vezes, nos faz sofrer. Mas vale a pena sofrer por causa do Senhor. Vale a pena perseverar, irmãos. Ainda, Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, eu amo esse capítulo. Paulo fala que nós somos afligidos, somos angustiados, passamos por lutas, por tristeza, mas nós não somos derrotados. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você escolhe a Cristo, você escolhe ter o melhor amigo que você pode ter. E o melhor amigo que nós podemos ter é Jesus. O melhor amigo que nós podemos ter em nossas vidas é o Senhor Jesus. O maior tesouro que podemos ter é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que nós não precisamos de... Irmão, sabe o que eu fico pensando? As pessoas querem tantas coisas para ser feliz, e para a gente ser feliz a gente não precisa de coisas desse mundo. A gente precisa de não sei se a palavra seria tão pouco, porque na verdade ele não é pouco, ele é muito, ele é tudo. Ele é tudo que eu e você precisamos, irmãos. Ele é tudo que nós precisamos. Queridos, eu lembro, eu nem contei isso para o pastor Alan, ele vai saber disso agora. Ontem, o pastor Alan saiu com a irmã Rosa, e eu fiquei em casa sozinho, e eu queria consultar a minha conta, para ver se tinha caído algum dinheiro na minha conta, porque um irmão tinha me ligado, tinha pedido o número da minha conta, só que eu não consigo consultar com o meu celular. Aí eu pensei, aqui tem um telefone fixo, dá para ligar para um 0800, mas eu não tinha perguntado para a irmã Rosa aonde ele ficava. Eu falei: Espírito Santo, será que o Senhor pode me mostrar onde está o telefone? O Espírito Santo falou: filho, pode ir lá na cozinha que o telefone está lá em cima da mesa. Irmão, você não entendeu, isso era para você glorificar o Senhor. Isso era para você aplaudir o Espírito Santo, sem que eu pedisse para você fazer isso, irmão. Aplaude o Espírito Santo, ele merece toda a honra e toda a glória, irmãos. E quantas vezes eu pedi o auxílio do Espírito Santo para que ele fosse os meus olhos, e ele foi. Quantas vezes, irmão, eu pedi ao Espírito Santo que visse algo para mim e ele viu. Então, irmão, não importa se a pessoa não tem visão, não importa se não tem pernas para caminhar, não importa nada disso. O que importa é que você tem o Espírito Santo de Deus. Para que melhor, irmão? Um dia desse, um irmão chegou comigo lá em Brasília e falou assim: irmão, eu tenho um negócio para te falar, mas não sei como é que eu vou falar. Eu falei: o que o irmão vai me dizer, pelo amor de Deus? Ele disse: irmão, eu estava pensando aqui, irmão, eu estou orando, eu descobri que os cientistas fizeram um óculos, e esse óculos, irmão, ele serve para quem não, ele serve, sabe para quê? Eu disse: não, para devolver a visão para quem não tem. Irmão, eu estava pensando, irmão, eu estou orando para me te dar um óculos. Eu disse: quem disse que eu quero, irmão? Eu disse para ele: quem foi que disse para você que eu quero voltar a enxergar? Ele falou: uai, não quer não? Eu falei: irmão, eu já tenho visão, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, ele é os meus olhos, ele vê por mim, eu não preciso desses olhos carnais. Aleluia! Queridos, a Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Meu irmão, se fosse para os meus olhos serem bons,
O Espírito Santo, o Senhor não permitiu eu ter perdido a minha visão. Então se Ele permitiu, Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu escolhi me conformar. Eu escolhi dizer: Senhor, não tem problema eu não enxergar. O importante é que o Senhor está comigo. E o Senhor pode me levar onde o Senhor quiser. O Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Eu lembro de uma vez, irmão Bruno, que eu estava lá em Laranjal do Jari, eu contei ontem lá no encontro. E eu cheguei 10 horas da manhã, o meu telefone tocou, e alguém disse: irmão, estou esperando você aqui na minha casa. Começamos a visitar, e deu meio-dia, e alguém disse: irmão, estou esperando você aqui. E deu 1h da tarde, deu 10 da noite, e deu meia-noite, alguém disse: irmão, eu ainda estou te esperando. E deu 1h da manhã, e alguém disse: eu ainda estou aqui, não desisti. E deu 2h da manhã, a irmã disse: olha, eu ainda estou acordada, a minha porta está aberta. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado. O Espírito Santo falou assim para mim: lembra que você escolheu me servir? Lembra que você disse que a minha vida é sua, que a sua vida é minha, que era para eu fazer da sua vida o que eu quisesse? Então eu quero te usar, filho, para levar a vida, para levar consolo, para levar a minha palavra aonde as pessoas necessitam. Ei, escolha o melhor, escolha servir a Cristo. Faça, hoje é noite de você fazer a sua escolha. E se você está em dúvida quanto à sua escolha, hoje é noite de você dizer: Senhor, eu escolho servir o Senhor, eu escolho morar no céu, eu escolho a eternidade com Cristo. Ruth fez uma boa escolha, e por causa dessa escolha, ela faz parte da genealogia de Jesus. O que você quer mais, meu irmão? Ela nem judia era, irmão. Esaú vendeu a sua bênção. Esaú, irmãos, ele fez uma escolha. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo de número 5. Você deve conhecer essa história. Ananias e Safira. Ananias, ele fez uma escolha. E a escolha que ele fez foi morrer. Por que ele escolheu morrer? Porque ele mentiu. Ele falou para Pedro que ele tinha vendido um terreno, portanto, e ele deu apenas a metade do dinheiro. E Pedro falou assim: Ananias, por que você fez isso, Ananias? O terreno não era seu. Se você vendesse, o dinheiro também não seria seu. Por que você mentiu? Você não mentiu a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto. Ananias morreu. Eu quero dizer para você nessa noite que a vida e a morte estão diante de ti. Cabe você escolher a vida. Cabe você escolher a vida. A vida, ela é feita de escolhas. E nessa noite, você precisa escolher a Cristo. Não adianta você ser filho de cristão fervoroso, não. Não adianta você ser filho de alguém que ora 2, 3 horas. Não adianta você ser filho de alguém que conhece a palavra. É você e Deus. Você tem que fazer a sua escolha. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, o seu esposo não vai te salvar. Você tem que fazer a sua escolha. A escolha é sua. Você só vai para o inferno se você quiser. O inferno existe, ele é real. Vocês lembram daquele hino que eu cantei aqui? Meu amigo, preste muita atenção. O inferno existe, ele é real. Mas Jesus morreu pra gente não ir pra lá. Meu irmão, você só vai pro inferno se você quiser. E nessa noite eu convido a você, faça a escolha correta. E a escolha correta é Cristo. Jesus nos disse, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 7, vocês conhecem. É muito conhecida essa passagem. Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. E Jesus disse que são poucos os que andam no caminho estreito. São poucos. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
E Jesus não está falando isso para ímpio, não. Ele está falando isso para você também que é cristão. Jesus está batendo na porta, ó. Deixa eu entrar, deixa eu limpar você, deixa eu purificar você, deixa eu te ajudar a vencer o pecado, porque sem mim você não vai conseguir. Sem Jesus, nós não conseguimos nada. Sem Jesus, nós não vencemos a guerra. Sem Jesus, nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Jesus fala sobre o caminho estreito. E ele disse que são poucos os que andam por esse caminho. Ou seja, você tem o direito de escolher. Irmão, Deus é tão bom. Ele é tão maravilhoso. E olha, Ele não interfere nas escolhas do homem. É incrível isso. Deus não interfere nas suas escolhas. Saiba disso. Você é responsável pelo seu futuro. Você é responsável pela sua eternidade. Naquele grande dia, você não vai poder culpar ninguém. Você não vai poder culpar o pastor. Você não vai poder culpar o evangelista. Você não vai poder culpar ninguém, irmão. Sabe por quê? A salvação, ela é individual. Infelizmente, nem todos os nossos familiares serão salvos. Nem todos, infelizmente. Infelizmente, irmãos. Sabe por quê? Porque tem gente que ouve o evangelho todos os dias. Tem gente, irmãos, que tem um exemplo dentro de casa, mas não segue o exemplo que está vendo. Muitas vezes, o pai dá um conselho, a mãe dá um conselho, o irmão dá um conselho, e a palavra entra aqui e sai aqui. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: se você não escolher Jesus, o inferno é seu endereço. Ou é ou não é, meu irmão? Não tem meio termo, ou é ou não é? Alguém falou assim para mim um dia desse: podia ter uma terceira opção. Eu falei, como assim? Podia ser assim: eu não quero ir para o céu, não quero nada com Deus, aí eu não vou servir Jesus. Eu não quero ir para o inferno, não quero nada com o diabo. Eu falei, meu irmão, só que não existe a terceira opção. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Jesus, ou é o diabo. Não tem outro. Não tem. E o bom é que Jesus não interfere na sua escolha. Ele não interfere na sua escolha. Eu conheço a história de um homem, uma ilustração. Um homem estava assim em cima de um muro. E de um lado Jesus estava de braços abertos dizendo: filho, desce filho, vem para cá. E do outro lado o diabo estava de braços cruzados. E o homem em cima do muro. E aquilo incomodou ele, ele virou para Jesus e disse: Jesus, por que que o Senhor está de braços abertos? E por que que o diabo está de braços cruzados? Ele nem está ligando para mim. Jesus disse: porque você está em cima do muro, você já está com ele. Ou é ou não é, meu irmão? Ou é ou não é? Eu lembro de uma história. Nós fomos evangelizar uma vez num lugar chamado não era Campo Verde, é quilômetro 26, lá no Pará, próximo a Itaituba. E aí uma mulher chegou com a gente e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Aí nós oramos por ela. Quando foi no outro dia de manhã, ela bateu cedo lá na porta. Ei, pastor! O pastor foi atender, pastor disse: que foi, minha irmã? Ela disse: eu vim aqui para o senhor ela era do interior, ela disse: eu vim aqui para o senhor desorar, porque eu não quero mais Jesus, eu não quero mais ser crente. Eu vim aqui para o senhor desfazer o que foi feito ontem. Ele disse: minha irmã, é você e Deus, a escolha é sua. A escolha é nossa. A escolha é sua, a escolha é minha. Nós é que escolhemos. E eu acho que aquela senhora já faleceu, se eu não me engano. Olha que absurdo, irmão. Na linguagem dela,
Ela disse, eu vim para o Senhor desfazer, ela usou até a palavra, eu vim para o Senhor desorar, ou seja, na cabeça dela, o Senhor desfazer a oração. E o pastor disse, irmã, a escolha é sua. A senhora realmente não quer Jesus? Ela disse, não. Meu marido disse que se eu for crente, ele me bota para fora de casa. Ei, irmão, não importa o que acontecer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, fique firme com Jesus, abrace Ele e Ele jamais te abandonará. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, meu pai chegou comigo e disse, olha, aqui em casa não dá esse negócio de ser crente, aqui não dá não. Você escolhe eu ou os crentes? Eu falei, eu quero Jesus. Ele disse, então pode ir embora de casa. E eu saí de casa. E eu estava determinado a servir a Jesus. Eu estava determinado a ir para o céu. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, irmão, hoje é noite de escolha. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está vivendo. Talvez você está sofrendo, talvez está despedaçado, talvez alguém fez algo para você, talvez alguém disse para você, eu não quero mais caminhar com você. Ei, a vida é feita de escolhas. Ontem de madrugada, eu estava meditando nessa palavra, que eu ia ministrar hoje. E o Senhor disse, filho, diga abertamente para o meu povo, que a vida é feita de escolhas. Queridos, a Bíblia diz, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Eu acho lindo esse exemplo, eu amo esse livro. A Bíblia diz, vocês já conhecem a história, que o rei Assuero, ele faz 6 meses de festa, e nesses 6 meses, ele faz uma semana, e ele convida todas as pessoas do seu reino, inclusive os pobres. E a Bíblia diz que ele manda servir do seu vinho para todos, e todos podem beber à vontade. E ele estava muito alegre, já estava cheio do vinho, e agora ele resolve chamar a sua esposa, a rainha Vastes, ou Vasti, para que ela se apresentasse, para que os outros admirassem a beleza dela. Mas o que ela faz? Ela não vem. E quando ela não vem, ela entristece o coração do rei. E a Bíblia diz que agora o rei, ele reúne os seus ministros, os seus conselheiros, ele disse, olha, eu mandei chamar a rainha e ela não veio, de acordo com a lei, o que eu devo fazer? E alguém se levanta, se eu não me engano, acho que Memucã, e ele fala, rei, o que a rainha fez, não se deve fazer. Se o senhor não tomar uma atitude, as mulheres não vão respeitar mais os seus maridos. E os maridos vão viver zangados com as suas mulheres. Ei, a sua escolha pode colocar alguém em risco. Você sabia disso? Uma escolha errada pode trazer morte para outras pessoas. Nós, irmãos, que servimos Jesus, nós não podemos errar. Nós não podemos, irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Já imaginou, irmãos? Se você soubesse aqui nesse púlpito, que alguém muito importante, alguém que prega aqui, e eu estava falando lá em Brasília um dia desse. Antes de eu falar isso, eu vou repreender, isso nunca vai acontecer em nome de Jesus. Mas se você soubesse que o pastor Alan havia falhado, quantas pessoas morreriam? Quantas pessoas diriam, se ele falhou? Quantas pessoas sairiam da igreja? Quantas pessoas se desviariam? Quantas pessoas morreriam espiritualmente? Irmãos, se nós escolhermos errado, se nós deixarmos Jesus, muitos podem olhar para nós, e a nossa escolha pode matar muita gente. O nosso fracasso pode fazer com que muitas pessoas se desviem, muitos podem ir para o inferno, se você escolher errado, se você escolher deixar Jesus. Nós não podemos, irmãos. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. A rainha Vasti, quando ela erra, sabe o que acontece? O rei então assina um decreto contra ela,
e a proíbe de se apresentar diante dele. O rei pensou sobre tudo que ela havia feito e o que ele havia feito também contra ela. Reúne novamente os seus conselheiros e eles dão um conselho para ele: rei, escolha as virgens mais bonitas, traga para o harém aqui em Suzã, na capital, e coloque aos cuidados de Hegai, o eunuco. Depois o Senhor escolhe entre elas uma moça para assumir o lugar da rainha. Mas sabe o que eu entendo nisso? É que com a escolha que ela fez, a desobediência dela, Esté foi escolhida para ser rainha no lugar dela. Só que com a escolha de Esté, veio o perigo para o povo de Israel. O povo de Israel agora está em perigo de morte. Por que está em perigo de morte? Porque Mardoqueu, o homem que criou Esté, foi nomeado pelo rei para trabalhar no palácio. Eu não sei qual era a função dele, não me lembro agora, não sei se a Bíblia fala, eu não me lembro. E um homem chamado Amã, nomeado pelo rei como se fosse o primeiro-ministro, o rei dá uma ordem para que todos se dobrem diante de Amã. Mas Mardoqueu não se dobra diante dele. Por quê? Porque ele é judeu. Irmão, se a rainha Vasti ou Vastes não tivesse desobedecido o rei, não tivesse feito uma escolha errada, isso não teria acontecido. Primeiro que Mardoqueu não teria sido nomeado. Então ele não ia se opor a Amã. Irmãos, quantas escolhas erradas foram feitas e que mataram muitas pessoas. Eu lembro de um dia que eu conversei com a mãe dos meus filhos, eu disse a ela, falei a ela que divórcio não era de Deus, que separação não provém de Deus. Sabe o que ela disse para mim? Todo mundo divorcia, por que eu não posso? Eu disse, o problema é que nós não somos todo mundo. Nós não podemos nos adequar aos moldes desse mundo. Romanos 12:2 diz isso. Mas o que fazer, irmãos, diante de uma escolha maldita como essa? De alguém que decide abandonar a família, alguém que decide abandonar o casamento, alguém que decide jogar para o alto a instituição de Deus que é a família. O que fazer diante de uma escolha maldita como essa? O que fazer diante de uma situação terrível como essa? Já? Agora que eu ia começar, irmãos, meu Deus, vou concluir. O que fazer diante de uma escolha como essa, irmão? O que fazer quando você olha para sua família e você vê sua família destruída? E você vê o seu esposo ou a sua esposa dizendo para você, eu não quero mais caminhar com você. Escolhe alguém que queira viver assim como você. Escolhe alguém que queira viver assim, que esse negócio de ganhar alma, esse negócio de pregar a palavra de Deus, eu não nasci para isso. Eu só nasci para estudar e trabalhar, esse negócio não é para mim. O que fazer diante de uma escolha maldita como essa? Como carregar um peso tão grande nos ombros? Como viver com um julgamento como esse? Como viver diante do olhar de muitas pessoas? Olhar de julgamento. Como viver numa situação como essa? Irmãos, nós não podemos desistir de Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você pode perder tudo, mas não perca Jesus. Não perca a presença do Espírito Santo. Não deixe Jesus. Um dia desse, queridos, eu fui consolado. Eu estava chorando lá em Brasília, eu estava tão angustiado, tão triste. Eu recebi uma ligação de um querido irmão daqui.
E ele disse: missionário, eu estava orando por você, eu senti a sua dor, eu senti a sua angústia, eu senti a sua tristeza, o Espírito Santo me fez sentir o que você estava sentindo. Ele disse: o Espírito Santo me fez sentir a sua dor, ele me fez compreender o que você está passando. Irmão, sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não nos colocamos no lugar do outro. E por nós não nos colocarmos no lugar do outro, sabe como é que nós agimos? Te vira, a cruz é tua, o problema é teu. É fácil, irmãos. Muitas vezes, e Deus sabe o quanto eu tenho sofrido com isso. Sabe qual é a minha oração? Senhor, levanta um pastor, um casal para cuidar da igreja de Brasília. Sabe por quê, irmãos? É difícil pastorear sozinho. É difícil você aconselhar. E eu tenho encontrado tantos problemas relacionados à família. Sabe o que é que o diabo diz? Sabe como ele me acusa? Você vai aconselhar a família? Você vai aconselhar casais? Irmãos, você não sabe como é difícil carregar esse peso nos ombros. Principalmente quando você é pregador do Evangelho. Principalmente quando você tem um sonho de ganhar 100 milhões de almas. Não é fácil, irmãos. Mas eu escolhi uma coisa. Eu não posso perder o meu Senhor. Eu não posso perder o Espírito Santo. Eu não posso viver sem Ele. Porque se eu viver sem Ele, eu serei o mais pobre, o mais miserável entre todos os homens. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Lute pela sua família. Mas tem coisas, irmãos, que fogem à nossa capacidade. Tem coisas que não dependem da gente. E, infelizmente, eu não pude impedir a minha esposa de tomar uma decisão, de dizer eu quero o mundo, de dizer eu não quero mais estar casada, eu não quero mais esta família, eu não quero mais viver a instituição de Deus, eu não quero mais saber de família. E o que fazer diante de uma escolha maldita como essa? Porque para mim foi uma escolha maldita que ela fez. Eu estou vivendo algo que eu não quis viver. Estou vivendo algo que eu não escolhi viver. E o que fazer diante de uma situação como esta? Irmãos, lute pela sua família. Não desista. E quando não der, se não depender de você, não se sinta acusado. Faça tudo o que você puder fazer, irmãos. Esgote as possibilidades. Faça de tudo. O que depender de você, faça. Mas eu quero deixar uma palavra de consolo para você aqui nessa noite. Quando não depender de você, se a pessoa disser, eu não quero, eu quero mesmo é o mundo. Eu ouvi de um rapaz lá em Brasília que disse para a esposa o seguinte: se for para eu viver, fazer o que Deus quer, se for para eu fazer o que Deus quer, contra a minha vontade, eu prefiro o inferno. Fez a escolha. Não se sinta acusado. Não se sinta acusado. Irmãos, eu vivia com essa acusação. Só Deus sabe quantas vezes eu preguei arrebentado por dentro, destruído por dentro. E o Espírito Santo dizia para mim, eu fortaleço você. Eu consolo você. Eu estou contigo. Queridos, infelizmente tem coisas que não dependem da gente. Porque se dependesse de mim, irmãos, eu teria reconstruído o meu casamento. Eu teria reconstruído a minha família. Queridos, guarde essa palavra para você. Lute até o fim. Mas saiba
que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Lembram que a escolha de desobedecer o rei colocou em perigo o povo de Deus. Quantos homens de Deus estão em perigo? Porque suas esposas decidiram ir embora, decidiram o mundo, arrumaram outros relacionamentos. Eu lembro, já vou encerrar, irmãos, o ano passado, em dezembro, meu telefone toca. Um amigo meu disse: Reginaldo, você está em casa? Eu falei: sim. Eu quero falar contigo, desce aqui. Quando eu cheguei, ele falou assim para mim: entra aqui no carro, eu quero falar com você. Quando eu entrei no carro, ele estava mentindo para mim. Ele estava com uma mulher dentro do carro. E sabe o que essa mulher estava fazendo lá? Ela foi atrás de mim. Ela disse para ele: olha, você liga, porque se eu ligar, ele não vai me atender. Se eu pedir para ele vir falar comigo, ele não vai vir falar comigo. E ela usou ele como isca. E sabe o que ela queria? Que eu me prostituísse com ela. Sabe aonde estava a mãe dos meus filhos? Na casa do amante. Eu estava lá em Brasília lutando contra o pecado, lutando para não cair em pecado, lutando para permanecer firme. E eu pergunto para você: o que fazer diante dessa escolha maldita? O que fazer diante de uma escolha aonde tanto eu como os meus filhos ficaram correndo risco? Irmãos, eu não sou super-homem. Orem por mim, irmãos, para que eu consiga permanecer firme até o fim, para que eu não desista dessa escolha de seguir a Jesus, de ir para o céu. E para finalizar, não julgue, porque você não sabe o que a pessoa passou. Você não sabe o que ela fez, você não sabe o que ela lutou. Muitas vezes é muito fácil você olhar para alguém e julgar a pessoa porque ela é separada, porque ela é divorciada. Um dia desse, lá em Brasília, eu entrei numa igreja, o Espírito Santo me incomodou para assistir o culto. Cleverson estava comigo. A irmã pegou o microfone e disse assim: meu nome é fulana de tal, sou pastora divorciada. Eu falei: ué, por que ela falou isso? Quando eu contei isso para alguém, alguém disse assim: mas ela falou isso como se fosse um troféu. Eu disse: não, espera, escuta. Ela disse: eu sou divorciada porque o meu marido me largou por causa de outro homem. E o que fazer diante de uma escolha maldita como essa? Alguém escolheu largar Jesus. Alguém escolheu abandonar a família. E agora? Você vai julgar outra pessoa que está firme, lutando para ir para o céu, lutando para servir o Senhor. Lembram da palavra de domingo? Nós não somos juízes. A vida é feita de escolhas. E infelizmente, existem escolhas que trazem sofrimento, não apenas para quem escolhe, mas para as pessoas que vivem ao seu redor. Fique de pé nessa noite. Querido Espírito Santo, queria pedir para o irmão Cleiton, aleluia, eu pedi para ele preparar um hino, enquanto ele louva esse hino. Eu quero pedir para você, se tem alguém aqui nessa noite, que ainda não escolheu Jesus, ou se tem alguém aqui nessa noite, que precisa rever suas escolhas. Talvez você até escolheu Jesus, mas ultimamente ele não tem tido tanta importância para você. Saiba, hoje é noite de escolhas. E hoje pode ser o último culto da sua vida. Hoje pode ser a última oportunidade de você escolher a Jesus. Por favor, não saia daqui. Não saia daqui sem esta reflexão. Se você precisa escolher, escolha Jesus. E haja o que houver, não deixe ele embora da sua vida.
não mande ele embora da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje é noite de escolhas. É noite de escolhas. Lembre-se disso. Não basta ser filho de pastor. Não basta ser parente de cristão fervoroso. A escolha tem que ser sua. A escolha é sua. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, fala nessa noite. Se houver alguém aqui, Senhor, precisando escolher o melhor que é o Senhor, convença esta pessoa nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu quero só cantar um refrão do hino 570 da harpa, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor Jesus está aqui nessa noite para dizer para você que a melhor escolha para a sua vida é Ele. O melhor para a sua vida é Ele. Hoje pode ser o último culto da sua vida, pode ser a última oportunidade de Deus para você. Saia do seu lugar, venha aqui na frente. Venha na frente, eu quero orar por você. Venha aqui na frente, saia do seu lugar. Escolha Jesus nessa noite. Faça a melhor escolha que você pode fazer por Jesus. Se você está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, venha para Jesus nessa noite. Renove a sua aliança com Cristo nessa noite. Venha Jesus, venha. Venha Jesus. Eu não vou demorar muito para não... eu já avancei o tempo, eu não vou demorar muito. Porque Jesus não é mercadoria, não é fruta podre em final de feira. Venha Jesus nessa noite, venha. Saia do seu lugar, porque hoje pode ser o último culto da sua vida. Você que está assistindo pela internet, pode ser a última oportunidade de Deus para a sua vida. Escolha Jesus nessa noite. Escolha Jesus. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele nessa noite. E lembre-se disso: a melhor escolha do ser humano é Jesus. Se você quer escolher Jesus, repita comigo nessa noite. Em qualquer lugar, onde você estiver. Se você não puder dobrar os seus joelhos, mas renda-se a Cristo, abra o seu coração e repita comigo nessa noite: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador e que necessito da sua graça e da sua misericórdia. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me aceita em teus braços. Senhor Jesus, me ensina a ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Entregue-se a Jesus e fique firme na presença do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Espírito Santo nessa noite. Queridos, antes do pastor Alan pegar o microfone, eu sei que existem muitas pessoas que separaram e que se casaram outra vez. Sabe qual o conselho que eu dou para você como igreja? Não julgue essas pessoas. Você não sabe o que elas passaram. Você não sabe o quanto elas lutaram. Elas e Deus. Você não sabe o quanto elas se esforçaram. Já pensou se a gente usa esse púlpito aqui para dizer que as pessoas que se separaram e casaram outra vez vão para o inferno? Vocês já imaginaram quantas pessoas vão dizer assim: o que eu estou fazendo na igreja se eu já estou condenado? O que eu estou fazendo seguindo a palavra se já existe um julgamento sobre a minha vida? Isso é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério. O que falamos nos púlpitos tem peso,
pode matar e pode gerar vida. Lembre-se disso. A vida é feita de escolhas e cada pessoa faz a sua escolha. Cabe a Deus julgar cada um de nós. Somos responsáveis pelo nosso futuro. Você é responsável pelo seu futuro. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, eu gostaria que você permanecesse de pé para que nós estejamos orando pelo retorno do missionário Reginaldo a Brasília. Queria chamar também o Cleverson aqui, que vai estar retornando com ele. Timóteo. João Marcos não, né? Não, Timóteo, né? João Marcos abandonou, né? Ele não abandonou, a não ser que ele sábado ele fuja, né? Só se ele fugir. Né? Só se ele... A mãe dele está tentando, né? Prender ele com a comidinha gostosa, né? Meus amados, eu queria que o Cleverson, antes de nós orarmos, desse uma palavra também para a igreja, falando da sua experiência lá em Brasília, que eu sei que todos estão curiosos, pelo menos aqueles que ainda não conseguiram ouvi-lo falar sobre isso, amém? Então vamos sentar só mais um pouquinho, uns 5 minutinhos, né, Cleverson? 5 minutinhos no máximo? É muito pouco, né? Ai, que felicidade é estar aqui de volta e ver os meus irmãos. Eu chorei demais assim, abraçando alguns irmãos nesses dias. Nem sei se restou alguma lágrima, mas acho que eu me hidratei, consegui me hidratar bem para chorar mais hoje. Então, a minha experiência, assim, a minha ida para Brasília aconteceu assim. Eu não estava me sentindo muito bem, a minha vida cristã não estava muito bem, né? Estava indo um pouco assim na religiosidade, tudo acontecendo de forma muito planejada. E eu queria sentir a presença do Senhor e estava tendo essa dificuldade. Não apenas isso, mas também sofri alguns ataques e alguns irmãos aqui sabem disso. Em determinados momentos eu era bombardeado assim, por pensamentos terríveis. E estava sofrendo esses ataques diretos e eu, certo dia, até falei com os meus irmãos do evangelismo, falei, irmãos, eu não estou conseguindo, me ajudem, tal. Falei isso. E aí o meu pastor ali, o Geraldo, ele chegou para mim e falou um dia, liga os pontos, ele falou assim, ligue os pontos, ele falou para mim, né? E aí eu orei ao Senhor, pedi ajuda. Em sinceridade, eu cheguei ao Senhor, falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser cristão dessa maneira, Senhor. Eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, Senhor. E o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu largue as minhas faculdades? Eu estava fazendo 2 faculdades na época. E aí eu falei, é isso que o Senhor quer de mim? Me ajuda. Eu pedi ajuda ao Senhor. E aí, num certo domingo, olha o que aconteceu, foi uma coisa impressionante. Num domingo, ia haver ensaio, né, do louvor, e não aconteceu nesse dia. Aí nós ficamos aqui, eu, o Jefferson e o Cleiton conversando. A Luciana não tinha vindo, teve algum contratempo. E aí o missionário aqui foi lá em casa almoçar. Foi almoçar lá em casa, minha mãe o convidou para ir. E foi almoçar lá em casa, no final do almoço ele falou para mim, vamos a Brasília? Vamos comigo? Eu falei, tá. Essa foi a minha resposta, assim, de cara. Tá, mas você tá brincando, né? Aí ele, não. Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Respondi. Aí ele falou, se sua mãe deixar, eu te levo. Aí minha mãe falou, vai. E foi simples, algo assim, sem planejar. Foi uma decisão muito rápida e foi resposta de uma pequena oração. Então, como nós estávamos falando na reunião que fizemos, acho que segunda, lá em casa, a palavra foi, peça ajuda ao Senhor. Se você não consegue, se a sua vida não está legal, peça ajuda ao Senhor. Ele nos ouve. Um coração contrito e arrependido, Ele não despreza. Uma oração sincera, Ele não despreza. Não há desculpa mais. Não tem, como o missionário bem falou aqui. Não tem desculpa, porque o véu se rasgou e a gente pode se chegar ao nosso Senhor.
Não consegue? Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E o Senhor nos ajuda, nos dá força. Então foi isso que aconteceu. E lá em Brasília eu tive umas experiências na casa de profeta, né? Como não ter, assim, experiência. Um dia eu assisti num vídeo no YouTube, ele chega pra mim e fala assim: o Espírito Santo mandou desligar isso aí. Ele nem sabia o que era. Eu desliguei, fiquei com aquele temor, né? E outro dia, tava assistindo um vídeo agora eu esqueci o nome do cara, mas era sobre hipnose, um negócio assim. Aí ele: o Espírito Santo mandou desligar, eu tirar do YouTube. Aí eu falei assim: nossa, vou desligar tudo. Aí eu desliguei lá, maior temor. Outra vez, eu esqueci a luz acesa no banheiro, coisa simples assim. Aí ele falou: o Espírito Santo disse que você tá dando mole deixando a luz acesa. Essas foram as primeiras experiências assim, leves, né? Depois foram alguns puxões de orelha que eu levei do Senhor. Você tá sendo um relapso, não tá... Ele me chamou um dia, durante o culto, ele: Cleverson, vem aqui. Assim diz o Senhor. Aí eu: meu Deus, e agora? Aí ele falou: o Senhor disse que você está sendo um relapso, você não está se preparando para louvá-lo. Eu falei: é verdade, eu estou dando mole aqui. E coisas assim. Aí, numa vigília que nós fizemos, a gente orando, vem ele na minha direção: Senhor, não, Senhor. Eu fiquei cheio de temor, mas não, foi bênção. Ele falou ali a palavra do Senhor, que foi abençoado. Tive outras experiências também, orei por um irmão e senti muita presença do Senhor, e depois sofri um ataque, uma coisa assim. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. O Senhor vem mostrando a sua misericórdia na minha vida, e as coisas mudaram. Não são mais as mesmas coisas. A minha casa não é a mesma. Eu falei para minha mãe esses dias: olha, a nossa vida mudou, não é a mesma. Não é a mesma. Nossa vida mudou muito. Minha mãe tem sentido mais a presença do Senhor. Tem feito encontro lá em casa. Minha mãe tem sido mais presente. Então o Senhor tem cuidado da minha família. Eu não estou aqui, mas o Senhor está. Então, assim, eu dou esse conselho aos meus irmãos: não tem super-homem, né, como o missionário bem disse, mas se você pedir ajuda ao Senhor, cara, Ele vai te ajudar mesmo, vai te ajudar, assim, de sinceridade. Assume a sua responsabilidade, sabe? Não fica culpando ninguém pelos seus erros, apenas se dobre aos pés do Senhor e peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar. Tá? Em nome de Jesus, é isso. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Já que ele mencionou o pastor Geraldo, vem fazer essa oração pela viagem dos amados, a glória de Deus. Amém? Pode dar um tchauzinho para ele. Pode dar um tchauzinho para ele. Você já vai dar um abraço, pessoal. Estenda a sua mão, queridos irmãos. Amém. Paz do Senhor, amados. Vamos orar pelos nossos amados irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus nós queremos te louvar pelo privilégio, Pai, de podermos caminhar um pouco com esses servos teus que o Senhor tem levantado nesse tempo para fazer a tua obra de forma tão especial, de uma forma tão gloriosa, Pai, tão sincera, tão entregue na tua presença. Espírito Santo, nós rogamos a ti para que o Senhor continue conduzindo a vida dos teus filhos conforme a tua direção, conforme o Senhor deseja, Pai. Que eles simplesmente estejam no centro da tua vontade, ouvindo aquilo que o Senhor fala, compreendendo, discernindo, Senhor, a tua vontade para cada momento de suas vidas. Nós, como igreja, Pai, queremos interceder a ti, Paizinho, por essa viagem de retorno dos teus filhos. Que o Senhor prepare todas as coisas, que os teus filhos possam ir, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, que tudo vá bem, Pai, e que quando eles chegarem lá, Pai, de volta a Brasília,
eles continuem sendo ferramenta poderosa em tuas mãos, Pai, para fazer a tua obra, Pai. Usa os teus filhos, os guarda, os protege, supla os teus filhos em tudo aquilo que eles precisarem. Acima de tudo, Paizinho, a tua santa e gloriosa presença, como o teu filho pregou aqui, Pai, que ele não abria mão do Senhor, que ele não podia perder o Senhor. Que esse seja sempre, Pai, não só o desejo dos teus filhos, mas o nosso desejo também, Pai, de nunca, Senhor, abrirmos mãos de Ti. Que o Senhor conduza os teus filhos em todas as coisas, que a tua bênção seja sobre eles, Senhor, que esse retorno para Brasília e essa estada lá seja para a glória e para a honra do teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração pelos nossos amados irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Os irmãos lá disseram, volta. Os irmãos lá dizendo pra gente, voltem logo, senão a gente vai buscar vocês. Olha. Quero eles aqui em outubro, no aniversário da igreja. Amém? A igreja toda, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para o alto.